E aí, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um cheesecake de Nutella que eu fiz pra levar pra sogra da minha irmã. E eu espero que vocês gostem. Eu não gosto de cheesecake e eu gostei desse. Eu já fiz uma vez e ficou muito bom. Então pode fazer que vocês vão gostar. E eu fiz um pouco de bagunça, mas isso acontece. Então se você fizer bagunça e, sei lá, rachar o cheesecake no meio, não se desespere que vai ficar bom de qualquer jeito e vai dar certo. Então é isso. Então, gente, vamos começar abrindo o Oreo e tirando todo o recheio de dentro. Vocês podem ver que tá bem difícil pra mim de tirar o recheio, porque o Oreo ficou no carro da minha irmã durante o dia e acabou congelando um pouco. Então, eu tirei o máximo que eu consegui e já tava bom. Então, se vocês não conseguirem tirar tudo perfeitinho, não tem problema. Só tira a maioria. Depois que a gente tirar todo o recheio de dentro, coloca, se você tiver num processador, né, mas eu não tinha, então eu coloquei mesmo no meu liquidificador unitário e eu bati até ficar pó, e daí como não coube tudo, eu bati 2 vezes, mas se você tiver um processador é melhor. Aqui, como eu não tinha terminado de fazer todos os 30 Oreos, eu bati o que eu tinha conseguido tirar, o recheio, e continuei tirando mais e depois bati de novo. Então, tipo, não precisa tirar tudo de uma vez, vai batendo aos poucos, porque às vezes, se você colocar tudo de uma vez, como o meu é um liquidificador pequeno, ele pode, tipo, parar, sabe? E aqui daí a gente vai pegar a manteiga e vai pegar as 6 colheres de sopa de manteiga. Aí na barrinha que eu comprei aqui nos Estados Unidos já vem a marcação, então fica bem mais fácil pra gente. E aí no Brasil eu não sei se já tem desse, mas se não tiver, você só pega 6 colheres de manteiga ou margarina, tanto faz, sem sal, e coloca pra derreter. Quando a manteiga estiver derretida, você mistura ela com óleo na mão ou com a faca, tanto faz. Se você tiver o processador e colocar no processador também, que é o que a receita original faz, pode ser. Aí eu misturei bem e não misturei tudo com a faca, porque você vai ter que pôr a mão na massa, literalmente. Então, tipo, quando você pôr no fundo da forma, você vai ter que prensar com a mão pra ficar tudo bonitinho. Aí, pra ficar mais fácil, pegue uma forma de fundo removível para desenformar o cheesecake no final. Aí a que eu tenho é bem simplesinha mesmo, você abre ela e desenforma, o fundo sai bem rapidinho e fica bem mais fácil no final. Aí você coloca o Oreo na forma e vai prensando com a mão, mistura assim com a mão bem para pegar a manteiga em todo o Oreo e prensa e tenta deixar uniforme, porque na hora que cortar vai ficar bonitinho, mas se você não conseguir não tem problema também. Depois que você prensou todo o Oreo na sua base e colocou ele no forno,
tem que ser forno pré-aquecido. Por mais que seja só biscoito ou bolacha, tanto faz, tem que ser forno pré-aquecido. Você pega uma bacia e vai misturar o açúcar com o amido de milho para ficar mais incorporado quando você for misturar com o cream cheese depois. Bom, para fazer o recheio, a gente vai pegar o cream cheese e vai misturar com o creme de leite. E assim, o creme de leite tem que estar bem gelado. E eu não tinha batedeira aqui em casa, eu tô sem batedeira. Então eu tive que fazer na mão. Só que na mão tava muito impossível de fazer. E eu acabei colocando no liquidificador. Só que ficou muito mole, ficou muito líquido. Então, tipo, acabou ficando mole demais o meu cream cheese. Mas com certeza você deve ter aí na sua casa a batedeira. E se não tiver, pede pra sua mãe, porque mãe sempre sabe bater na mão, né? É incrível. Então, se você não tiver batedeira e sua mãe não estiver por perto, coloca no liquidificador, que vai ficar meio mole, mas vai ficar gostoso do mesmo jeito. Eu não consegui achar extrato de vanila, quer dizer, de baunilha, mas eu achei imitação de extrato de baunilha e dá na mesma. Então, se você não achar o extrato de baunilha e só achar a imitação, serve. Aí a gente vai colocar 4 ovos, mas tem que ser um por um. Você tem que pôr um, incorporar, aí pôr o outro, incorporar de novo. Então tem que ter um pouco de paciência, mas é bem rapidinho. Nada que 2 minutinhos não faça. Então é isso, coloca um por um e incorpora bem. Quando você terminar de fazer o recheio, você vai dividir em 2 partes. Aí você vai colocar 2 terços em uma bacia, que vai ser a maior parte, que é o cream cheese. E a segunda bacia vai ser 1 terço da massa, que a gente vai fazer a parte da Nutella. Aí ali eu peguei um medidor, que é 2 terços de um copo. Só que não precisa usar aquilo, vai no olhômetro mesmo, assim. Põe assim o medidor do lado e assim, meio que tenta ver quanto que você tá pondo dentro, se caberia lá dentro, sabe? Se caberia dentro do medidor. Porque depois pra tirar toda a Nutella de dentro do medidor fica meio chato, sabe? Então coloca direto, não tem problema, Nutella não cai demais. Aí, como eu tinha falado pra vocês que o meu ficou muito mole, eu decidi colocar primeiro a parte branca pra assar e depois colocar a parte da Nutella pra assar, porque ficou muito mole, então eu fiquei com medo de misturar tudo, sabe? Mas a receita original, você coloca os dois juntos e põe pra assar junto. E daí fica melhor, mas deu certo, então se o seu também ficar mole, assim, sei lá, fez alguma coisa errada e ficou mole, faz que nem eu fiz e daí depois você assa a parte da Nutella, que daí fica mais consistente. Aí aqui você pega uma espátula e tenta colocar a massa assim, ajeitadinha na parte de cima antes de assar. E tenta espalhar bem, mas espalha com cuidado pra não fazer uma caquinha, que foi o que eu fiz. Espalha com cuidado e tenta deixar bem lisinho na parte de cima. Se você misturar tipo um pouco que nem eu fiz, não tem problema, porque quando a gente colocar a cobertura vai cobrir. Mas tenta colocar assim mais ou menos, porque quando cortar, aí vai dar pra ver, sabe? Mas se você não conseguir, não tem problema, o que importa é o gosto. Aí a minha forma, como eu fiz a receita completa, a minha forma ficou, tipo, quase derramando. E na vez que eu fiz passada, eu diminuí a parte de dentro, o recheio. Eu fiz menos recheio. Então, se você
quiser, você pode fazer metade da receita do recheio, não tem problema. Depois que você assar, tira do forno e passa a faca em volta para ficar mais fácil de desenformar. Só que não desenforma quente, espera ele esfriar e daí você desenforma, porque senão vai acontecer o que aconteceu com o meu, que foi que ele rachou todo e, tipo, queria desfazer, tá vendo? Ficou todo rachadinho, daí eu tive que pôr a forma de volta, o que foi meio difícil, e coloquei no congelador. Aí a cobertura, como vocês podem ver, o meu prato era muito pequeno e vazou tudo pra fora. Mas faz parte, fazer bagunça, não tem problema, depois você limpa, não mata ninguém, um pouco de bagunça. Então aí você põe bastante cobertura pra ficar bem gostoso, bastante Nutella. E tenta deixar os lados bonitinhos. Eu não consegui porque, como eu disse pra vocês, o meu rachou. E daí os lados ficaram todos desformados. Mas se vocês fizerem certinhos, vai ficar que nem a foto que eu vou colocar pra vocês e vai dar tudo certo. Então, esse aqui é o que eu fiz primeira vez que eu fiz o cheesecake de Nutella. Vocês podem ver a grande diferença que deu. Então, se vocês quiserem colocar a receita pela metade, vai ficar bem melhor e mais bonito. Eu espero que vocês tenham gostado e, de verdade, se vocês fizerem, falem pra mim se vocês gostaram ou não. E é isso, então. Um Feliz Natal pra vocês, muita saúde, paz e espero que vocês passem com a família de vocês. E é isso, então. Um beijo e até o próximo.